Aleluia, grande Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Marluce. E quem trouxe a sua oferta, vamos ofertar na casa do Senhor. Amém? E a sua melhor oferta esta noite. O seu dízimo, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Cumprimento a igreja do Senhor nesta noite, na paz, Senhor Jesus, glória a Deus. E assim, vou louvar que os irmãos souberem, me ajudem em nome de Jesus, glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixares, ó pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem, ó pais
Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Glória a Deus, também Jesus, eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Maravilha do Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Diácono Haroldo, venha orar aqui pela vida do presbítero Adriano, que vai estar ministrando a palavra. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar sobre os seus pés, estenda suas mãos. Vamos orar pelo diretor desta noite. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, glorificado seja o teu nome, Pai. Já te agradecemos, meu Deus, por esta noite maravilhosa, por esse privilégio de estar aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor tenha colocado no coração do teu servo, meu Deus, a palavra que deve ser mostrada a cada coração neste momento. Que não seja ele, mas sim o Espírito Santo, Senhor. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, o Senhor venha guardar, Pai, os filhos dele, Pai, as filhas dele e a esposa dele e a casa dele, meu Deus. Que o Senhor não seja glorificado e exaltado através da vida dele, Pai. Que enquanto ele estiver nessa batalha espiritual, o Senhor venha revestir ele, Pai, com as armaduras espirituais, Pai. Para que o Senhor não seja glorificado, para que ele vença mais sua batalha esta noite, Pai. Que nós podemos ouvir, meu Deus, aquelas palavras, Pai, que ele nosso coração como terra fértil, Pai. Que venha produzir frutos do Espírito Santo através da tua palavra. É que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: Amém. Glória a Deus. Aproveita a igreja cantar assim, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Você está aí. Boa noite para você, na paz de Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso, irmão, estar na casa do Senhor. Você prestou atenção, vou falar de novo. É maravilhoso estar na casa do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Só para você gravar de novo, é maravilhoso estar na casa do Senhor. Glória a Glória a Deus. Porque 3 dias fora, trabalhando, e quando nós estamos longe, irmãos, e que é dia de culto, a vontade é de procurar um lugar, uma igreja, um lugar para cultuar. Porque nós entendemos que aquele que prova da água uma vez, aquele que sente a presença do Espírito Santo uma vez, aquele que prova do Senhor uma vez, ele sempre procurará estar próximo ao Senhor. Por quê? Porque é o único ser, é o único Deus que preenche esse vazio da nossa existência. É um vazio, irmão, que nós temos, que é impreenchível. Ela é tão terrível que olhamos para o mundo hoje e nós vemos tantas pessoas em lugares e buscando outras coisas, em festas, orgias, e sentimentos, entregando a pessoas, de pessoas a pessoas. E aí
tentando preencher alguma coisa lá dentro, e é interessante que não consegue. Não consegue. Irmãos, pode se sentar, fique à vontade. Então eu estava ali dentro de uma escola sozinho, e deu no dia do culto, minha alma ardeu. Eu queria estar aqui. Mas o presbítero, qualquer lugar que você estiver, a presença de Deus está. Só que tem algo diferenciado que talvez você não percebeu. Eu queria falar com você hoje. Tem um negócio chamado humano, tem um negócio chamado irmão, tem um negócio chamado amizade. Irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos. É um negócio tão bom que nós vemos pessoas e nós contemplamos a igreja cheia ou vazia, mas tendo um, nós nos alegramos, porque 1 mais 1 junta 2, 2 mais 2, 3, e quando nós estamos adorando em comum acordo, isso no mundo espiritual é poderoso. Então é maravilhoso estar na casa do Pai, sentir a presença dele, porque como tem um louvor que está ressoando aos 4 cantos dessa terra, ele é o único que fica quando todo mundo vai, ele é o único que permanece quando tudo se quebra. Ele é a última esperança, ele é. A morte não vence ele, depressão não vence ele, porque quando olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, ele é o único. Glória a Deus. É só ele, meu irmão, é só ele. Eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhas maravilhosas, tenho filhos, e é maravilhoso estar na presença quando todos estão ao redor ali numa mesa, ceando ali um alimento. É maravilhoso você estar perto do seu filho, não é? Mas tem algo que é muito mais poderoso do que isso, que é a presença de Deus. Porque tem situações que nós entramos que o nosso cônjuge não vai entender, Deus vai. Tem situações que nós entramos que a nossa família não vai entender, o Senhor vai. Tem situações que nós vamos estar tentando entender e nós não entendemos, mas o Senhor nos entende. Ele é a resposta para a pergunta que nós ainda não perguntamos. Olha aí. Eu não fiz a pergunta, Ed, e ele já tem a resposta. Que a Bíblia diz que ele conhece a intenção do nosso coração, a nossa mente. Ele sabe, ele escreveu você. Ele te conhece muito bem. Quando o pastor me designou para poder trazer a palavra hoje, eu só falei algo com o Espírito Santo, como sempre. Eu falo, Espírito Santo, como sempre. Olha eu de novo aqui. Estou falho com o Senhor, porque eu deveria estar buscando aos montes, mas eu acho que todos os pais, em janeiro, tem um negócio chamado contas em família, que é um pisca-alerta que nunca se apaga. Nós pensamos em trabalho, provisão. O homem, ele é provisão. Ele quer ver lá na frente. A mulher não, a mulher ela vê o que está o contorno, ela controla tudo ali, mas o homem está de olho lá na frente. Se acabar, e se faltar, e se isso, e se aquilo. Então, janeiro é desse jeito para nós homens. Eu não sei se você, o homem, é diferente, mas eu já estava em dezembro, já pisando em fevereiro, irmão. Ansioso, preocupado, falando com o pastor, estou com medo. Aí eu falei, Espírito Santo, Espírito Santo, como sempre, com muita leveza, falou comigo. Eu queria ministrar na sua vida o que Ele ministrou na minha vida hoje. Se assim você permitir ser ministrado. Eu fui ministrado pelo Espírito Santo desde quando eu saí de Janaúba, dentro de um carro, 170 quilômetros longe de Janaúba, vendo o morro, passando em lugares assim, que o carro passava assim, eu olhava lá embaixo e eu pensava, meu Deus, nós não somos nada, se esse negócio capota.
Abra a palavra, minha irmã, em João 12. Eu quero apresentar para você, minha irmã, meu irmão, 3 situações de uma só mulher. 3 situações em uma só mulher. 3 histórias que dentro dessas 3 histórias nós extraímos, irmãos, um óleo que cura. Um negócio tremendo de Acarô. Porque a palavra tem dessas coisas. Nós lemos e ela vai falar que ela nos liberta. João 12. Vamos iniciar com um fato conhecidíssimo, muito conhecido. Aleluia. Eu quero que você abra seu coração, sua alma, sua mente, seu espírito. Se possível for, que a nossa carne venha estar adormecida e o espírito inabalável hoje. João 12. A entrada de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, João 12, 12. Melhor, vamos desde o primeiro versículo. Continue no primeiro versículo. Jesus em Betânia. Ele mudou o negócio. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pode se sentar, você que está de pé. Aqui nós temos 3 versões de uma só história. Nenhuma das histórias vai falar uma mulher. Numa outra história vai falar que Jesus estava na casa de um homem chamado Pedro. Só que aqui não é Pedro o discípulo. Esse homem Pedro aqui ele é diferente, nós chegaremos lá. Só que aqui, nesse primeiro versículo de João 12, eu queria trazer um pouco, não a parte da mulher agora, que nós vamos chegar lá também, mas a parte onde Jesus, ele é intervido, ele é interrompido, ele é calado. A mulher se torna um alvo de injustiça, ela é apontada. A mulher, naquele momento, era apontada. Só que se levanta um dos discípulos dizendo algo
E isso eu quero trazer nesse início agora. Por que não vendeu? Não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Aqui eu quero um relato de um fato que eu quero colocar como epígrafe, como início, o ladrão. Eu quero falar com você um pouco sobre este homem que logo quando viu um unguento, um nardo, algo que na época era muito caro e é muito caro, só o vaso que era guardado aquele unguento já era caro. Aqui esses 300 dinheiro era só o início do valor, porque não era o valor original. Ele era 500 dinheiro, era muito dinheiro. Aqui essa mulher trabalhou 1 ano para poder juntar esse nardo, esse unguento. E o mais interessante é que em cada história vai introduzir, vai falar sobre tipos de óleo. Um vai falar unguento, outro vai falar nardo, outro vai falar lá alabastro. Cada um tem um sentido, cada um tem um significado. E nós vamos entender hoje. Quando Judas ele intervém e fala, por que não vende? Ele não está interessado, ele não está preocupando, ele não está colocando em consideração quem é que estava sendo ungido. Era Jesus que estava sendo ungido naquele lugar. Era Cristo que estava ali sentado. Ele não tinha cadeira, porque na época não é como hoje, nós temos uma cadeira para sentar na beira de uma mesa. Mas naquela época a mesa era uma mesa bem baixinha. Provavelmente era uma mesa com a madeira de acácia, uma mesa muito bonita e até cheirosa. Então sentava-se no chão ali e esticava os pés na lateral. Enquanto a maioria ficava assim, com os pés assim, ó, virado para essa mesa. Então essa mulher já foi interrompendo, passando à frente de todo mundo e quebrando o vaso. Ela não perguntou se podia entrar, ela não falou assim, com licença, só tem varões aqui, eu sei que eu não deveria entrar, porque é proibido onde o homem está, a mulher não poderia estar, porque era lei na época, até hoje lá é assim. Meu Deus, olha aí. Mas ela não está preocupada, ela não quer saber. Porque dentro da cabeça dela, ela só queria fazer uma coisa: prestar culto a quem era de direito. Culto presbítero, sim. Ela ficou 1 ano, irmão, preparando, trabalhando para comprar esse nardo. Ela ficou 1 ano preparando um culto ah, meu Deus, você não entendeu? Ela ficou 1 ano preparando um culto ao Senhor Jesus. Porque ela entendeu o que o Senhor Jesus estava fazendo. Ela sabia o contexto do porquê Jesus estava visitando Lázaro. A maioria pensa que quando Jesus vai encontrar com Lázaro, Lázaro está na casa dele. Não, Jesus foi na casa desse Pedro. Porque se Pedro tinha uma doença, lepra, era um homem leproso. E não estava sozinho, além dele estar, e além dele ser fariseu, tinha escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, tudo preparando uma cilada para quem? Nosso Jesus. Eu quero que você entenda que nesse contexto eu quero colocar você sentado em alguns lugares, sentado à roda de uma mesa, pensando que está do lado de amigos, e pessoas estão só preparando algo para te pegar. Meu Deus, olha aí. Só preparando uma cilada, só preparando um momento, só uma situação. Se ela errar aqui, acabou, é morte. Só que ali Maria não estava preocupada. Então Maria, tomando uma retel, ela já pega o arretel e já chega lá, ela quebra. Ô irmão, eu queria imaginar, está na hora para mim ver como que ela quebrou. Se ela bateu na mesa, se ela chegou com alguma coisa, eu só sei que ela quebrou.
ladrão estava já de olho. E a Bíblia vai mencionar algo muito interessante que eu quero que você entenda agora. Ladrão que é ladrão, e muitas vezes ladrão espiritual, pessoas que estão roubando o seu espírito, roubando a sua força espiritual, coisas que estão assumindo de você aquilo que você mais prega, assunção. A sua vida espiritual está sendo drenada. Porque sempre tem alguém que tem algo para arrancar. Olha para você ver o contexto. Quem era esse Judas? Ora, e ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Ele já caminhava com a bolsa, ele já arrancava de Jesus muito antes. Ele não era ladrão no final, ele era desde o princípio, desde o início. Jesus deu a oportunidade para ele poder mudar, Judas. Jesus sabia que de vez em quando ele andava com a bolsa, ele enfiava a mãozinha, roubava, pegava um pouco e guardava. Jesus sabia. Jesus sabe quando nós enfiamos a mão na bolsa e escondemos alguma coisinha, ele sabe. Mas Jesus, no momento algum, apontou o dedo e falou: você está me roubando. Ô amigo, tu me traíste. Não, ele chamou ele ladrão. Você me traiu, não, ô amigo. Eu quero te mostrar aqui o contexto do porquê que João está falando nessa história de uma forma na qual está lançando mais sobre a vida de quem? Judas. Que a história é a mesma. Então Jesus interrompe Judas e fala assim: peraí, calma aí, deixa ela. Não aflige essa mulher. Porque eu sei, vocês sempre terão vocês aí. Mas eu não estarei aqui. Porque ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E não é para qualquer um. O Espírito Santo está em todo mundo, pastor. O Espírito Santo está em todo mundo, irmão. Que heresia é essa? Não, o Espírito Santo não é todo mundo, não, irmão. Porque tinha um chamado Sansão, que quando ele começou a errar com Deus, a Bíblia diz que Deus tirou o espírito dele. Então ele começou a orar como: Senhor, mais uma vez me dá o espírito, mais uma vez me dá o poder. Só mais hoje, só hoje, era conta-gotas, assim, algo. Hoje nós, irmãos, temos a oportunidade de nadar no Espírito Santo, ser banhado no Espírito Santo. Só que alguns, meu irmão, são gotas que o Senhor permite. Por quê? Porque através daquela vida ele ainda ganha alma. Mas naquele grande dia eu fiz, eu isso, eu aquilo, mas a parte de mim que eu não vos conheço. É os que vivem das gotinhas do Espírito Santo. Judas. Aí Jesus fala com ela: olha, guarda. Olha que interessante, guarda. Ela não quebrou, irmão? Ela quebrou, não quebrou? Se eu quebrar, se eu pegasse, apesar que é muito caro, eu nem vou pensar, vou até segurar para cá, porque, meu Deus. Imagina, eu deixo cair e quebra. Aí o pastor fala: quebrou, presbítero? Guarda agora a água. Como, meu irmão? Como guardar o azeite? Como guardar o coentro se já foi quebrado? Meu Deus! Aí Jesus aqui está falando com ela, não material. Porque o vento foi derramado aos pés do Senhor. Esse guardar aqui é diferente. Aqui ela está falando de reserva. Aquilo que ela fez para Cristo, criou para ela reserva lá na frente. E você vai entender agora. Abra a palavra aí, não precisa levantar. Marcos 14, Mateus 26, aliás. Vamos lá para Mateus. Oh, glória. Aleluia, Espírito Santo. Tu és poderoso. 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 Tu és poderoso
Mateus 26, primeiro versículo. Amém? A mesma coisa, irmão. Mesmo contexto, mesma história, mesmo lugar, mesma casa, mesmo Judas, mesmo Pedro, mesma história. E estando Jesus alimentando em casa de Simão, o leproso. Lá em João não fala leproso. Aqui já está trazendo agora algo específico. Jesus está naquele lugar, não era só para visitar Lázaro, era para também mostrar para Pedro, o leproso, que era fariseu, que ele era a cura. Só que aí, aproximou-se dele uma mulher. Aqui ela já não tem nome, aqui é uma mulher. Aqui o contexto de Jesus agora está trazendo agora para uma outra coisa. A mulher aqui já foi resolvido lá em João. E no final Deus vai mostrar o que ele fez para ela. Com um vaso de alabastro, com um bento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, disseram-se, dizendo: por que é este desperdício? Aqui já não é Judas, aqui é os discípulos. Então não era só Judas que estava questionando. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo o coração deste povo, disse: por que aflige essa mulher? A mesma palavra, pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, vê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Glória a Deus. Deus está falando comigo e com você. Aquilo que é quebrado nos pés de Jesus jamais é esquecido. Aquilo que é tirado com choro, aquilo que é tirado com quebrantamento, que leva tempo para construir, mas é entregue nos pés do Senhor. Isso vai para a eternidade. Vamos caminhar. Então um dos 12, chamado Judas, agora ele vai falar de Judas Iscariote, foi ter como os principais sacerdotes. Ele primeiro estava indagando Jesus e a mulher. Agora ele já está virando para os sacerdotes que estavam ali, que eram aqueles que estavam preparando cilada para Jesus. Onde é que você, meu irmão, onde é que eu tenho quebrado, derramado esse óleo, esse azeite, esse puríssimo? Por que Jesus fala de alabastro, fala de unguento? Cada um tem um significado. Esse alabastro, quando ele era comprado, ele era uma mistura de óleos para se tornar essa essência tão cara. Porque ele era para a cura de enfermos, ele era para trazer cheiro bom, aquilo que estava com cheiro mal, pobres, que às vezes não tomava banho, não tinha como, naquela época, ter banho como todo dia nós temos. Mas um pobre nunca deveria, não conseguiria ter um alabastro desse. Meu Deus, aleluia. Que me quereis dar? Eu vos entregarei. E ele lhe estimularam 30 moedas. O que é isso? Aquilo que era 300 dinheiro, a qual foi entregue a Jesus, aos pés de Jesus, que aquela mulher pagou com alto preço, um ano, preparando a adoração a Jesus, se tornou 30 moedas de prata na mão de Judas. Logo após Judas ver aquela situação e Jesus pronunciar: olha, certamente que eu serei morto, guarde essa essência para meu sepultamento. Agora Judas olha para a situação e fala assim: então acabou. O homem que poderia me dar alguma coisa, o homem que está me enchendo o meu bolso, onde ele vai é prosperidade, vai morrer.
Como que eu vou conseguir tirar um lucro disso? Vou vendê-lo. Tem pessoas que vendem você, sabia? Tem pessoas que não estão preocupadas com o seu valor, mas vende a preço de banana na esquina. Fala mal de mim, fala mal de você, fala mal da roupa, fala mal, irmão, fala mal de tudo. Não está nem um pouco preocupado quem é você. Não está nem um pouco preocupado com a sua situação, mas está lá vendendo por 30 moedas de prata. Enquanto uns estão entregando a verdadeira adoração, outros estão vendendo ela. E desde então buscava oportunidade para o entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que te façamos os preparatórios para comeres a Páscoa? E daí caminhamos para a morte de Cristo lá na frente. Agora vamos para a última parte, onde eu quero chegar. Marcos 14. Jesus ouve isso tudo. Jesus, ele vê o coração de cada um na mente, porque ele podia ler, ele podia conhecer as intenções do coração. Ele sabe muito bem porque eu estou aqui, porque eu estou neste altar, qual é o desígnio da minha história. Ele sabe muito bem por que você está sentado aí, o porquê que você veio, qual é a condição, o que é que você quer. Ele sabe. Por isso que ele é a resposta. A pergunta que você não fez, porque tem hora que você não sabe responder. E ele fala assim: não preocupa não, só vem quebrar o vaso nos meus pés, porque eu é a sua resposta. Vamos lá. Meu Deus. A mesma história. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, vem uma mulher que trazia um vaso de alabastro. E a mesma coisa ela faz. Ela quebra e a mesma história. Só que agora eu vou chegar no ponto chave. No versículo 6, Jesus porém disse: deixai-a, porque a molestais. Em cada contexto, irmã, Jesus fala assim: olha, não mexa com ela, para de oportunar ela. Só que agora ele está falando que, por que a molestais? Por que vocês estão assim? Ó? Com licença, pastor. Sai daqui, ó. O que você está caçando aqui? Você é pecadora, é suja. O seu pecado é maior do que todo mundo aqui. Isso que eles estavam falando com ela. O seu pecado é maior do que todos, porque você está no lugar a qual você não deveria estar, porque a mulher não poderia estar no meio de sacerdotes. Você se debruçou diante de um homem. Uma mulher nunca poderia fazer isso, ainda mais com um judeu. Deixa uma mulher encostar num judeu lá em Israel, irmão. Aquela mulher era considerada agora uma imunda, mais pecadora de todos. Todo mundo questionando Jesus, falando assim, pensando: esse homem. E nós somos assim, pastor. Nós sentamos aqui, ó, muitas vezes. Por que o pastor deu oportunidade para aquele perseguidor? Por que o pastor deu oportunidade para aquele isso, para aquele aquilo, para isso, para aquilo? Passa na rua, olha lá o irmão, olha lá os irmãos, ó, questionando a sua história, questionando o seu alabastro que você entrega para Deus, questionando se você pode entregar ou não, questionando a sua existência diante de Deus, sem entender o que é que você está entregando. Eu posso ser pecador, mas o que eu estou entregando é o que eu tenho. Como aquele publicano: ó Deus poderoso, excelentíssimo, eu tenho, eu isso, eu aquilo, eu conheço, eu sou fiel. E do outro lado está quem? Eita glória, está eu e você. Senhor, pequei de novo. Senhor, eu não consigo sair fora disso. Senhor, eu tento sair fora, eu não consigo. Senhor, eu saio uma perna, a outra fica lá. Senhor, eu sou suja. Senhor, eu estou podre. Senhor, eu chego lá.
é que Deus está ouvindo? Quem é que Jesus está assim, ó? Deixai-a. Para de molestar ela. Ela fez uma boa obra. Porque os povos sempre estarão com vocês, mas eu não. Só que de repente Jesus resolve contar uma história. Meu Deus. Ele resolve contar algo, uma história. Fala de dois homens, um devia 500 dinheiro, o outro devia 550. Eu vou contar uma história. O que devia 50 conhece, é santo, é cheio de si, tem conhecimento, veste bem, só deve isso, só 50, porque o pecado dele é pequeno. Mas tem um outro que o pecado dele é tão sujo que ele deve 500 dinheiro. É muito pecado, é muita sujeira. A gente pergunta a eles: quem é que deve ser salvo? Quem é que tem? Aí é logicamente, quem é que vai para o inferno? Não, está devendo mais. Aí Jesus está trazendo para a mulher: os publicanos só devem 50. Aquele que estava ali só deve 50. Porque era sacerdote, conhecia a palavra, fazia muito bem, era muito bom, era cheio. Só 50, não era nada em vista daquela mulher que devia 500. Era muito pecado. Aí Jesus faz agora a matemática. Olha a matemática dele. Ela vai lá e pega um alabastro de 300 dinheiro. Aí ela fala: é pouco. É pouco, 300 é muito pouco. Eu vou misturar um pouco agora com lágrimas. Eu vou agora chorar nos pés dele para acrescentar mais um pouco, porque é pouco. Se eu pudesse eu dava mais, mas é só 300, que era um ano inteiro. Então eu vou acrescentar agora chorar, para você chorar. A Bíblia diz que ela começa agora, peraí, choro é pouco, agora eu vou acrescentar cabelo. Eu vou colocar o cabelo, vou enxugar os pés dele. Eu vou enxugar os pés dele e vou... 300. Com mais lágrimas. Me fala uma coisa, irmã. Quanto vale a sua lágrima? Me fala uma coisa. Quanto vale a sua lágrima? Você pode pôr preço nisso? Pode pôr preço quando você está dentro do seu quarto e a dor está ultrapassando os limites e você começa a chorar. A situação é impossível de resolver e você começa a chorar nos pés do Pai. Começa a chorar. Só tem isso, porque não adianta mais brigar, não adianta mais argumentar, não tem o que falar mais, porque agora é só lágrima. Aí você termina agora de chorar, começa a fazer o que? Limpar, com o cabelo. Quem é que tem coragem de rapar a cabeça aí? Quem é que tem coragem de andar agora? Vou fazer um propósito, vou rapar tudo. Porque naquela época o cabelo era lá embaixo. Estou finalizando, 1 minuto. Agora 300 mais as lágrimas, que é incalculável, já passou de 500. Agora os cabelos que ela enxugou, já passou de 1000. Agora aquela mulher que devia 500 agora está com crédito, porque Jesus fala com ela algo. Então, esta vez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepulcro. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ela agora tem crédito com Deus. Aquela que devia agora tem crédito com Deus. Aquela que era pecadora, e ele fala assim: olha, lá na frente. Oh, glória. Finalizando, eu vou entregar tudo. Não precisa abrir. Aleluia. Glória a Deus. Finalizando, Lucas 7. Lucas 7, 40. Olha aí, ó.
Olha aí. E respondeu Jesus, dizendo: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse-me: um certo credor tinha 2 vendedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ele com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dizem, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Se ele só lavasse os pés de Jesus, não estava pago, porque ele só devia 50. E os enxugou meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Acrescentou agora beijo, amor. Eita, agora quem está devendo ela agora é o mundo espiritual, é Jesus. Oh, glória! Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória. Mulher, não se preocupe com o que tem falado. Mulher, não se preocupe com o que tem te vendido por aí. Mas vem entregar o seu alabastro aqui, ó, nos pés do Senhor. Porque quando você entrega, você está amando Ele de tal forma, a qual, meu irmão, ultrapassa as barreiras do mundo físico. Se levante e volte os seus pés. Se levante aí. Aleluia! Terra! Quando você ama, meu irmão, quando você cuida, quando você entrega tudo que você tem a Cristo e faz a obra dele com excelência, faz aquilo que é devido, adorá-lo com o melhor unguento, com o que tem de melhor, a sua melhor adoração. E muitas vezes a sua melhor adoração vai ser com lágrimas, vai ser uma voz que não sai, vai ser uma voz que, eu não sei cantar, mas eu vou balbuciar. Você está entregando o melhor unguento e Ele está te dizendo: muitos pecados estão sendo perdoados enquanto você está adorando, enquanto você está entregando, enquanto você está fazendo a obra, enquanto você está buscando, enquanto você está sempre, meu Deus, enquanto você está entregando aquilo que é Glória a Deus! está de melhor. Glória a Deus! Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, não é aqui do lado direito nem esquerdo, é no meio. Fica aqui caçando o coração aqui, quando você vai ver, o coração está aqui, ó. Esse coração está batendo aí, ele está pulsando. E se ele parar, meu irmão, se ele resolver parar, acabou. Se esse coraçãozinho seu aí parar de bombear o sangue, já era. É dele que provém todas as coisas. Esse coração aí que entra em situações da qual outrora a vontade é de morrer, parar, desistir. E ele continua batendo, não, para não. Aí a mente fica assim, para, porque a situação é impossível. Vai entregar o quê? O que você vai entregar lá? Nada. Aí seu coração está aí bombeando, mandando sangue, te dizendo: o sangue de Cristo tem poder, Ele te salva todo dia, Ele te liberta, Ele te traz cura, Ele traz renovo, Ele traz paz, Ele é a paz que excede a existência, aquilo que o mundo não tem, mas Ele dá de graça. É de graça. Esse coração aí, você põe a mão e começa a falar assim: Senhor,
uma pedra, e nessa pedra está ali uma pedra, e ele fala assim: toca nela, fala com ela, mas não sai água, porque se tornou pedra, de tanto que já pisaram, de tanto que já de tantas vezes que você olhou ao redor e estava no meio do deserto, virou pedra, não aguenta mais adorar, não aguenta sentir. Aí o Senhor fala assim: alguém vai ser levantado para te dizer: pedra, ei, emana água. O Senhor não vai permitir ser tocado com um cajado para te machucar, a não ser que Ele queira te trazer para perto, e Ele começa a apertar um pouco mais, só para te trazer. Mas é para jorrar água de você, para alimentar a sua vida, não, para alimentar aqueles que estão ao seu redor. Terra, então, Senhor, eu profetizo, eu profetizo nos corações dessa igreja, eu profetizo na vida espiritual dessa igreja, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Pai, na saúde dessa igreja. O inimigo leva ferozmente para abater, para tocar, para derrubar, para desanimar, levar para o hospital, levar cativo, levar morto. Então, para se tinha caixão preparado, se tinha morte preparada, dá licença à morte, porque aquele que venceu a morte está conosco, é Cristo. E nós decretamos: chega, Senhor, daqueles que estão preparando ciladas para nós, porque o nosso Redentor vive para todo sempre. O nosso advogado se levantou, está no trono, na direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que tem poder para julgar, é Ele que tem poder para fazer, e Ele está julgando a sua causa, e Ele manda te dizer: eu sou teu advogado. E mesmo que o inimigo tenta levar a sua vida, eu vou advogar a sua causa, vou começar a trazer você, vou começar a tocar em você, e vou abrir a sua boca para trazer a muitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia daqui hoje entendendo. E não se preocupe. Para de olhar ao redor, quem está te observando. Para de olhar os seus acusadores. Só faça algo em nome de Jesus. Só chega assim e se debruce aos pés daquele que pode. Os pés de Jesus resolvem casamento. Os pés de Jesus resolvem saúde. Os pés de Jesus abrem portas. Os pés de Jesus fazem a gente se debruçar, se dobrar, joelhar, se humilhar. É o único que consegue dobrar o homem, é os pés de Jesus. Só que teve que uma mulher nos mostrar isso. Então, homens, vamos fazer agora diferente. Nós vamos para os pés de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem crê, quem recebe essa palavra em nome de Jesus, eu também recebo em nome de Cristo. Que essa palavra venha te alimentar não só hoje, mas o resto do ano. Que isso venha ficar sacudindo a sua mente, e você lembrando do que foi falado hoje. Eu tenho um nardo aqui dentro, está guardado. Quebra esse vaso, quebra esse nardo em nome de Jesus. Para de ficar carregando o nardo escondido aí. Não vou quebrar não, porque o irmão, porque a irmã, não, quebra. Não se preocupa com nada não, só quebra. Extrapolou 5 minutos. Finalizo dizendo uma coisa. Eu passei mais ou menos por 5 cidades. Nas 5 cidades que eu passei, tinha uma cruz em cima do monte dos meus pés, uma cruz de ferro. E todos eles falaram: olha a cruz, eu passava e via. Olha a cruz, eu passava e via. Eu falei: que cruz é essa? Todo lugar tem. Graças a Deus, de novo eu não achei não. Mas essa tem, parecia coisa boa. Aí quando eu cheguei no lugar que eu ia trabalhar, eu estou bem em cima da casa, no sol quente, o Espírito Santo fala assim: olha para os montes. Eu, o quê? Olhei, quando eu olhei, a mesma cruz lá também, centralizada no meio, virada para toda a cidade. Aí o Espírito Santo falou assim: abra teus olhos espirituais. Quando eu abri, meu irmão, tinha um ser maligno, esquisito, parecia africano, com um monte de coisa, pele, e estava assim com os braços estendidos assim, ó, como se fosse uma cruz, no meio dessa cruz de ferro. A cidade sendo consagrada, e esse bicho ficava dia e noite, porque eu subia à noite para ver também, tá ele lá, ó. Eu falei coisa da minha cabeça. No outro dia, amanheceu o dia, eu levantei cedinho, subi lá de novo, estou lá olhando, está lá só a cruz de ferro. Eu achei que era uma palmeira, que era uma
Deus me mostrou cidades sendo consagradas, e cadê os cristãos? Eu estendi minha mão e falei: Senhor, está repreendido. A cidade morta, uma igreja só num culto, e o povo tudo na orgia lá, curtindo, entrando e saindo de piscina. Aí eu vim embora, eu olhei para ele lá de novo, falei: Deus, mas não repreendido. Ele falou assim: sim, repreendeu, mas o problema não é o que você repreendeu, é quem está, é quem permanece, quem eu levantei. A sua repreensão vai servir para muitas, porque a oração do justo tem muito poder. Então, nós estamos no mundo espiritual. Fica esperto com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento. Fica atento, que o inimigo está preparando coisa ruim aí para mexer, mas a igreja vai ficar de pé. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço aí com a oportunidade. E as palmas adoram o Senhor. Glória a Deus. Vou deitar os irmãos em pé. Louvado seja o Senhor Jesus. Que o bom Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida do presbítero Adriano, da família. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Que venhamos ter uma quarta-feira abençoada. E quinta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Que Deus dê saúde, dê paz, que Deus dê tranquilidade, que o Senhor te encha com o teu Espírito Santo e que o Senhor venha te ajudar a desenrolar tudo que está enrolado, a desfazer tudo aquilo que foi feito de maldade, em nome de Jesus. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: dá um abraço ao irmão Terra.